Olá, meu nome é Isabelle e eu vou falar um pouco sobre o processo de soldagem por explosão. Bom, o processo de soldagem por explosão ele começou a ser estudado ali no final da Segunda Guerra Mundial, em que as pessoas começaram a perceber que quando ocorriam casos de detonações, havia normalmente a fusão de dois ou mais materiais. Então é um processo que ele ocorre no estado sólido e como outros processos que também ocorrem em estado sólido, eles possuem algumas vantagens em relação ao processo de soldagem por fusão. Porque como não acontece a fusão dos materiais envolvidos, a gente não vai ter uma zona termicamente afetada nesses materiais. Então a gente consegue conservar melhor as suas características. Características genéricas do processo. Como eu já disse, é um processo que ocorre em estado sólido, em temperatura ambiente, então normalmente os materiais envolvidos eles não são aquecidos. Não há adição de um terceiro material, por exemplo, se eu for soldar duas chapas para poder fazer a união dessas peças. A solda é produzida mediante a pressão. Aqui a gente tem um esquema, a gente tem o metal de base, o metal de caldeamento que será depositado sobre o metal de base, os explosivos que são colocados de maneira homogênea e um detonador. Às vezes entre o metal de caldeamento e os explosivos é colocado uma borracha para proteger esse metal. E o sistema ele é bem simples assim. O detonador ele aciona os explosivos que vão sendo depositados de maneira homogênea sobre o metal de caldeamento que sofre a pressão e é depositado sobre o metal de base. Aqui a gente tem um esquema. Normalmente de maneira empírica, a gente diria que só por pressão esse processo ocorre. Mas esse processo ele consegue também, vale dizer, tirar os óxidos que ficam sobre os materiais, fazer essa limpeza em cima do material para expor os átomos e permitir a solda, porque só a pressão do material sobre o outro não consegue em si realizar essa solda. Aqui a gente tem outro processo também que é processo por explosão, mas como a gente pode perceber, a chapa de cima ela está em ângulo. Normalmente esse processo aqui ele é utilizado em tubos e em escalas menores, porque o processo tá vendo aqui, quando você coloca a chapa em paralelo, esse processo ele é utilizado mais para fazer revestimento de placas. Quando você precisa fazer revestimento de placas, ele é mais utilizado. É utilizado para fazer revestimento de placas de mais de 40 metros quadrados. Então, assim, em relação em escala, quando você fala, por exemplo, de arco elétrico, ele consegue fazer uma solda maior, assim, uma união maior dos materiais. Mas em ângulo também existe. Em caso de tubulação, por exemplo, se utiliza mais esse sistema. Aqui mostra um pouco que esse processo, essa solda em si, ela é caracterizada por ondas. A gente vai ver isso um pouco mais para frente. E uma das vantagens também desse processo é que ele consegue fazer a união de materiais que normalmente em outros processos você não conseguiria. Aqui, por exemplo, a gente percebe que o aço carbono ele consegue ser ligado a vários materiais. Em contrapartida, outros não, como o ouro. Mas quando você fala em questões metalúrgicas, podemos perceber que os materiais mais utilizados na indústria, eles conseguem ser ligados a diferentes ligas metálicas pelo processo de soldagem por explosão. Aqui é isso que eu falei um pouco sobre essa questão das ondas, que é a característica da solda e que define se a solda vai ser boa ou não, e que é muito importante, porque, por exemplo, as variáveis que envolvem esse processo é a velocidade de colisão, o ângulo de colisão, a velocidade do componente primário e a velocidade do ângulo velocidade e ângulos de colisão. Isso é importante porque se você utiliza, por exemplo, uma velocidade de detonação maior do que é preciso para fazer a liga desses dois materiais, essas bolsas dessas ondas, elas vão ser grandes, então vai caracterizar uma solda com mais defeitos, vamos dizer assim, irregular do material. Ao mesmo tempo que se eu utilizo detonadores que não conseguem exercer tanta força, esse metal ele pode não ter uma adesão tão grande em relação aos outros. E é isso. Aqui pra frente são
tudo que eu já disse ali para trás, e tem uma foto de um exemplo de revestimento de chapa.